Olá, vestibulandos, olá, internautas. Estamos aqui para comentar a prova da ESPM, novembro de 2010, e eu vou comentar a prova E. Gente, em História Geral, caiu uma questão de antiga, uma questão de médio, uma de moderna, uma de América e 3 de contemporânea. Contemporâneas que a gente vai falar já já. Mas a primeira que caiu foi bacana, básica, tranquila, foi sobre a cultura helenística, fusão da cultura grega com a cultura oriental. Tranquila, matou sem nenhum problema. A segunda falava sobre a Baixa Idade Média, uma região específica chamada Flandres, que foi justamente a região onde era o final, era o ponto final das rotas de champanhe que saíam das cidades italianas e iam até o norte da Europa, um pedaço da Bélgica, um pedaço da França, e onde se realizaram as feiras mais famosas da Europa, tanto as feiras de Flandres como as feiras de champanhe. Então a resposta era a que falava sobre as feiras de Flandres. A questão 53, essa era um pouquinho mais complicada, tínhamos 2 textos. O primeiro do Christopher Hill, que falava sobre a Inglaterra especificamente, e uma guerra civil que nós tivemos do rei e os seus partidários contra o parlamento, que era a burguesia, e os cabeças redondas. Então tratava-se da Revolução Puritana, onde no final venceu o parlamento, comandado o exército por Oliver Cromwell. Esse era o primeiro texto. O segundo precisava um pouquinho mais de conhecimento, porque ele fala de um cardeal chamado Mazzarino. E o Mazzarino foi o cardeal que substituiu Richelieu. Ele era o tutor do famoso futuro rei Sol, Luís XIV. Mas quando esse rei ainda era criança, o Luís XIV assumiu com 5 anos. Então quem governava era o Mazzarino, e a nobreza francesa ficou eufórica para retomar os seus poderes locais. E esta guerra entre o poder central e o poder local, que foram guerras civis na França, chamadas Guerras da Fronda. Era uma questão um pouco mais difícil, você tinha que saber sim que era a Revolução Puritana e as Guerras da Fronda, lendo esses 2 textos, mas precisava conhecer um pouco mais, ter estudado bastante essa. Essa aqui foi a mais difícil de todas, essa foi a mais difícil. Bom, depois nós tivemos a questão 56, eu até lembro que eu sempre brinco, quando os gatos saem de casa, os ratos fazem a festa. Napoleão Bonaparte invadiu a Península Ibérica, os espanhóis não tinham como tomar conta das suas colônias, foi a hora que a elite crioula, quase todos os latifundiários, começaram a tomar posse dos cabildes, uma espécie de Câmara Municipal, e transformá-los em juntas governativas para iniciar o processo de independência. Então, estávamos falando da independência da América Espanhola e o lugar específico eram os cabildos. A alternativa era B de bola. Tem uma questão aqui, puxa, legal, hein? Século XIX, um operariado miserável, surgiram novas ideologias, entre elas o anarquismo. E o anarquismo pregava exatamente o fim do Estado, o fim das classes, o fim da propriedade privada, mas sem passar pelo socialismo. O caminho dele era direto para lá. Então essa era também outra bem facinho, tranquila, alternativa C, o anarquismo, que é acabar com tudo indo direto para o comunismo. Caiu uma questão bonitinha aqui, que essa vai ser a última que eu vou comentar, que tem o símbolo do fascismo, que é um feixe de varas com um machado, que era o faccio, usado lá na Roma Antiga pelos litores, quando os juízes iam para o interior fazer julgamentos. Se o sujeito cometesse um crime pequeno, ele apanhava com as varas. Se o crime fosse muito grande, ele era decapitado com o machado. Mussolini pegou este símbolo romano grandioso e ele simbolizava a força, a união e o poder do Estado fascista. Então, uma tarefinha para todo mundo, como curiosidade. Gente, no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Colômbia, ali nós temos a Igreja Nossa Senhora do Brasil. Em frente à igreja, nós temos um monumento verdadeiro que foi presente de Benito Mussolini para a comunidade italiana brasileira, chama-se a Travessia do Atlântico. E lá você vai ver uma espécie de anjo deitado em cima das suas asas e você vai ver um pedaço do Fórum Romano antigo, verdadeiro que está lá, uma placa Cruzeiro do Sul e 2 símbolos fascistas, o feixe de vara com um machadinho virado para lá e um para cá. É muito bonitinho e o mais importante, é um monumento histórico verdadeiro, bem bacana. Então, este símbolo aqui era óbvia e claramente um símbolo do fascismo italiano.
Bom, então, pessoal, eram esses os comentários. Boa sorte para todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.